Hoje eu estou muito feliz, vejo uma geração com playbacks, né? Pregadores como o meu companheiro, há uma geração maravilhosa. Louvo a Deus pela vida do Marcos Feliciano, Benhur, pela vida de Adeildo Costa, pela vida do Fernando. Mudaram para... É Fusco, né, Fernando? Não é Fusca, não, né? Então tá bom. Convide o Fernando, prega bem, muito, ungido de Deus. Porque pregar é uma coisa, pregar com unção é outra coisa. Ser cantor é uma coisa, cantar com unção é outra coisa. Ser crente é uma coisa, ser crente com unção é outra coisa, meu irmão. Aleluia. E então, que Deus abençoe, Mara. Que bom a gente ouvir os seus hinos ungidos. E ainda hoje vou ver se ouviríamos aqui ainda o Moisés, grande maestro. O Olha Eu Aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A idade vai... Estou com 62, vocês me respeitem, viu? Arielle, a Sueli não está aí não, é? São os cantores que sempre vão nas minhas cruzadas. E eu sei que alguns outros estão pedindo, eu sei, gente, mas olha, eu estou respeitando a direção aqui, tá bom? Muito bem, meus irmãos, o pessoal fica bravo com a gente, e com razão, né? A gente vê tantos talentos, querem uma oportunidade. Irmãos, hoje é maravilhoso, né? O som é tão bom, mas no meu tempo, quando eu comprei o primeiro som, o som era tão complicado. O microfone parecia aquele presentinho que tinha nos biju, sabe? E a gente dava glória a Deus no microfone e saía aleluia nas caixas, de tão complicado que era o esquema. Hoje mudou tudo, não é, meus irmãos? Vocês podem me ouvir todo dia pela internet. Agora tem uns camaradas exagerando aí. Eu vi um rapaz que já tem gente expulsando o demônio assim, ó. site@satanás.com. Aí não é para expulsar demônio desse jeito, que não tem, não funciona, né? É coisa... O mundo maravilhoso esse que nós estamos vivendo, não é, meus irmãos? Mas é o tempo da volta do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus? Mateus 24, verso 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vejo o Kennedy, conheci menino. Eu lembro, Kennedy, quando você era menino, me lembro disso, garotinho. Eu me lembro do pai, Duca, trabalhamos juntos nas cruzadas Maranata, me lembro disso. E eu tinha um pastor que está aqui que vendia botão, não vou dizer o nome dele, né, Ângelo? Representante de botão. Que tempo maravilhoso. Faltou pouco para trocar as fraldas da Mara Lima. Nem tanto, né, Mara? É um tempo maravilhoso, meus irmãos. E eu me dá a alegria de ver que o segredo, aqui deixo o segredo para esta nova geração de pregadores. O segredo não é começar bem, o segredo é terminar bem. Aleluia. Isto está dentro deste versículo, Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu estou pregando há 46 anos a palavra do Senhor. Vocês já estão percebendo a minha voz rouca, cansada. Mas olha, não gosto que me chamem de velho, coroa ou alguma coisa parecida. Sou um garotão gasto, meninão antigo, mas estou aí pregando. E me deixa muito feliz saber que no meu tempo, evangelista, meus irmãos, era tido até como aventureiro, viu, meus irmãos? Então, a gente vai, ouvindo o Fernando, e nós enfrentamos esta fase, porque eu lia na Bíblia que uns serão chamados para evangelistas. E eu hoje, eu não queria que o irmão citasse a função que eu ocupo na vida pública, porque eu não vim para isso. Eu vim aqui como pregador do Evangelho. Eu não prego por emprego, não prego por profissão. Eu prego por paixão, por gratidão ao meu Deus,
pela salvação da minha vida. E eu quero agradecer a Deus quando eu vejo o Kennedy, a família, cantando sem mudar. Aleluia, como é bom. Eu choro de alegria, glorificando a meu Deus. E eu espero que essa nova safra de cantores entendam. Cantar é uma coisa, cantar cheio da unção é outra coisa. Que Deus abençoe. Irmãos, nós estamos numa tarde profética, que vocês estão entendendo. A Bíblia diz, né, que se não houver profecia, o povo se corrompe. Então precisamos ouvir o que Deus tem a falar. E sabe por que eu sou pregador? Porque eu achei até que não tinha capacidade. A gente tiver muitos novos pregadores dizendo, pastor, eu não tenho capacidade. Eu falei, quem dá capacidade é Deus, meu irmão. Você já chegou a ser um burro? A pessoa fica ofendida. Que isso, irmão? Está me ofendendo? Não, é porque a Bíblia mostra que se Deus, quando Ele quer, Ele usa até um burro e você não chegou, nem eu cheguei a tanto. Então, se Deus usa uma mula, por que é que não pode me usar? Amém, meus irmãos? Deus está falando aqui nesta tarde, conversando com você, meu amado irmão. Vivemos uma geração, se por um lado extraordinária, por outro lado vivemos os momentos mais difíceis da nossa sociedade. Se Deus perdoar o que os homens estão fazendo hoje, aqui no Brasil, Deus vai ter que voltar para os cidadãos de Sodoma e Gomorra e dizer, gente, vocês me perdoem, eu fui meio duro com vocês. Mas Deus não mudou. Nele não há variação, nem sombra de variação. O mesmo Deus que irou-se quando viu aquela pouca vergonha em Sodoma, é o mesmo que está aqui esta tarde. Deus não mudou. Deus não mudou. Aleluia. Se os técnicos puderem me ajudar, eu estou com a voz rouca, dá para dar um pouquinho mais de agudo? Só um pouquinho mais de agudo. Agudo. Um pouquinho mais. Isto aí, se puder. Obrigado, viu? Não é o som que está ruim, não. É a minha voz que já não presta mais, tá? Vocês são maravilhosos. Deus abençoe. Mas aqui está, meus irmãos. Vivemos uma geração em crise. Por quê? Estamos vendo escândalos por aí. Estamos vendo decepções. Tem gente que está aqui dizendo, é a última vez que eu vou, Deus, se tu não falar comigo, eu vou me desviar. Já está quase assim querendo fazer chantagem com Deus. Por quê? Porque viu coisas erradas em alguém. Tem pessoas que se decepcionam com o seu namorado, o seu noivo. Tem gente que está aqui decepcionado com o pai, com o pastor, com o bispo, com o tio, com a mãe, com o irmão, com o maestro, com o cantor. E aí você vem aqui balançado, em crise, a situação é vexatória, divisões, gente sem temor, os maiores escândalos, e a crise está estabelecida. Escândalos aqui na América do Sul por causa do dinheiro. Os prédios, as igrejas na Europa sendo vendidos a preços altíssimos por causa da especulação imobiliária, por causa para poder acomodar discotecas, boates, salões de baile. Estamos vendo escândalos de alguns pregadores televangelistas. E aí você vem aqui balançado em crise com o que Deus fala e em crise com o que está acontecendo. Pois bem, eu quero levar os senhores lá para os dias dos apóstolos e percebam que não era diferente o que estava acontecendo com eles também. Há poucos dias eles viam um brilhante profeta dizendo, olha, onde estiver, estarão vocês também. O sermão da bem-aventurança. Olha, aqueles que choram, bem-aventurados, porque serão consolados. E eles veem aquele profeta, aquele homem vindo do céu, curar enfermo, cego, surdo, mudo, paralítico, leproso, ressuscitar defunto, acalmar a tempestade e trazer os sermões mais bonitos que nem Aquifa, nem Adeildo Costa, nem Carvalho Júnior, nem Benhur poderiam trazer.
nem Gesiel, nem o outro pregador. Mensagens lindíssimas, mensagens que fariam qualquer poeta arregalar os olhos e abrir a sua boca de surpresa. Lá estava o homem de Nazaré pregando, curando enfermo, libertando, levantando até defunto. De repente, esse homem que promete aqueles discípulos que estariam naquele dia mesmo com ele no paraíso, que seriam, as mães chegavam até a dizer: bota um dos meus filhos à tua direita, outro à tua esquerda. Era assim. De repente, esse homem é preso e eles veem a cena do absurdo, o espetáculo da violência. Esse homem começa a levar murros, pedradas, chicoteadas, prendem ele numa cruz. Mas não era esse que dizia que nós seríamos reis, príncipes. Não era ele que nos libertaria das mãos dos romanos. Não era ele que dizia: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque alcançarão justiça. Mas não estou entendendo. Aí está ele, esbofeteado, esmurrado no meio da rua, xingado, criticado, pontapés, bofetões, e as costas cravadas de chicotadas com pontas de chumbo para rasgar a sua pele. Imagina o choque, minha gente. Eram pessoas como eu e você. Ouvíamos agora, poucos dias antes, um pastor profeta dizendo: olha, vocês vão ser isso, aquilo. Vou lhes dar o reino dos céus, vou consolar, e multiplicando pães, peixes. Meu Deus! Milagres, palavras lindas. De repente, os mesmos olhos e os mesmos ouvidos que ouviam e viam cenas maravilhosas daquele homem, agora olha para uma pessoa que não tinha nem parecer, nem formosura para que o desejassem. Pelo contrário, era o espetáculo da violência. Tentem imaginar os discípulos como vocês que estão aqui nos Gideões. Tentem imaginar. Era esta crise que os irmãos estavam passando. Não conseguiam entender por que aquilo estava acontecendo. E para culminar, ficar até o último momento para saber o que vai acontecer. Esse homem vai dar a volta por cima. Não dá. Prendem ele numa cruz, furam o seu lado, ridicularizam-no, zombam dele e o levam à morte. Meu Deus do céu. Tenta imaginar esse cenário, pastores. O obreiro mais forte que está aqui balançaria. Foi o que aconteceu com os discípulos. Alguns não entenderam, foram embora para Emaús. Outros voltaram à sua profissão de pescadores. Eles não estavam entendendo mais o que estava acontecendo. Seria um blefe, seria uma mentira, seria uma falsa promessa. Eles estavam em crise. Há poucos dias eles ouviam dizer: olha, os últimos dias virão, multiplicar-se a ciência. Uma verdadeira aula de escatologia na montanha, capítulos 24 e 25 de São Mateus, fala sobre esta situação. Eu imagino agora, depois de poucos dias, o homem preso numa cruz. Entendam o conflito, a crise que os discípulos estavam vivendo. Muito bem, agora estava o homem crucificado. É por isso, meus amigos, que Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscita, e ao invés de ir embora direto aos céus, ele fica por mais 40 dias aqui na terra, porque ele percebeu que não bastou os discípulos verem os milagres que ele fez, não bastou os discípulos ouvirem as verdadeiras lições. Olha, era como se fosse o Gideão, tempo integral, Jesus falando, ensinando por parábolas e trazendo os mais ricos ensinamentos dos céus para os homens. De repente, agora, Jesus percebe que não bastou aquelas mensagens. Não bastaram os seus 3 anos e 3 meses de curso intensivo, vendo milagres, cegos vendo, paralíticos andando, acalmando tempestade, até defunto levantando. Não bastou isso. E Jesus, quando ressuscita, ao invés de ir para o céu, o pai diz: venha, meu filho, você venceu. Jesus olha para o pai e diz: espera um pouquinho, pai.
Aguenta um pouquinho, Pai.